Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! O campo de treinamento Convo estava cercado por montanhas imponentes. Ao longo do perímetro do campo, em um caminho por onde todos que desejavam entrar precisavam passar, uma figura alta com um ar de recluso permanecia imóvel. De longe, ele parecia uma montanha erguida no local. Sem falar ou se mover, ele parecia estar esperando por alguém. Irmão Su. Essa foi a primeira visão que Yuan Shong teve ao chegar ao pé da montanha. Suanshan parecia estar esperando por ele há muito tempo. Ignorando a saudação, Suanshan olhou para Yuan Shong e proferiu duas palavras. Obrigado. Sua irmã está bem. Yuan Shong ficou surpreso por um momento, mas logo percebeu que Suanshan estava ali para agradecer por sua irmã. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Provavelmente era impossível mudar a mentalidade de Suanshan. Independentemente de com quem estivesse, ele sempre manteria um olhar distante. Mas mesmo assim, Yuan Shong percebeu que o rosto de Suanshan não estava tão frio quanto antes. Devo-lhe um favor e uma vida, Suanshan disse seriamente. Se você tiver algum pedido, diga-me. Mesmo que eu tenha que escalar uma montanha de lâminas ou descer a um mar de chamas, certamente farei o que você pedir. Essa foi a frase mais longa que Suanshan dissera a Yuan Shong nos últimos 3 ou 4 meses. Parecia que ele teve que se preparar bastante para dizer essas palavras. Uma pessoa do caráter de Suanshan nunca faria promessas facilmente, mas se o fizesse, certamente cumpriria sua parte. Claramente, ele teve que pensar por muito tempo antes de tomar essa decisão. Suanshan odiava a ideia de dever algo a alguém. Mas ele não podia recusar a ajuda de Yuan Shong. Ele podia ser indiferente consigo mesmo, mas não podia ignorar a situação de sua irmã. Ela era sua única parente restante neste mundo. Você não precisa ir tão longe. Yuan Shong ficou surpreso por um momento antes de rir. Suanshan parecia ter chegado a essa decisão após um longo período de contemplação, mas parecia estar pensando demais em suas intenções. Yuan Shong não tinha nada a pedir a ele. Mas, após pensar por um momento, Yuan Shong lembrou-se de algo. Se você quiser me pagar, basta me prometer uma coisa. A oeste de Longxi, há um lugar chamado Montanha Jiji. Prometa-me que você não se aproximará dessa área, não importa o que aconteça. Ridículo. Atordoado pelo pedido de Yuan Shong, Suanshan sacudiu as mangas, virou-se e partiu. Ele nunca fazia promessas facilmente, mas o pedido de Yuan Shong parecia completamente sem sentido para ele. Como Yuan Shong não queria dizer nada, ele também não forçaria o outro. Suanshan rapidamente desapareceu na direção do campo de treinamento Convo. Observando as costas de Suanshan desaparecerem lentamente à distância, o sorriso em seus lábios desapareceu, substituído por uma expressão séria. Suanshan nunca poderia imaginar que Yuan Shong estava falando sério sobre esse assunto. Naturalmente, Yuan Shong não poderia ter-lhe dito que a remota montanha Jiji seria onde ele encontraria seu fim no futuro. Após a morte de Suanshan, aquela montanha foi renomeada como Montanha do Grande General. Dos inúmeros campos de batalha em todas as terras centrais, poucos podiam rivalizar em fama com aquela humilde montanha. Exalando profundamente, Yuan Shong descartou os pensamentos diversos em sua mente e continuou subindo a montanha. O interior do campo de treinamento Convo estava extremamente animado. Após uma ausência de cerca de 10 dias, o interior do campo parecia muito mais vivo do que antes. Fileira após fileira de recrutas se alinhavam para atirarem um alvo no extremo oposto do campo. Eles até usavam cota de malha, como soldados em um campo de batalha. Alguns dos recrutas cobriam um dos olhos para praticar o disparo mesmo com a visão prejudicada. No entanto, em termos de números, os recrutas arqueiros mal podiam se comparar com os recrutas de infantaria. Em um campo de tamanho semelhante ao campo de tiro, havia cerca de 30 a 40 vezes mais recrutas lutando uns contra os outros. Alguns dos mais proficientes enfrentavam 2, 3 ou até 5 oponentes de uma só vez. Havia também uma clara diferença no material das armas usadas em cada combate: bambu, madeira, metal sem corte, cobre e, por último, mas não menos importante, aço. Quanto mais forte o material da arma, maior o perigo que o recruta enfrentaria durante o treinamento. Após 3 ou 4 meses, o campo de treinamento está começando a tomar forma, pensou Yuan Shong enquanto caminhava pelo movimentado campo. O campo de treinamento Convo inicial não passava de alguns edifícios no topo de uma montanha, mas estava lentamente se desenvolvendo para a grandeza que Yuan Shong vira em sua vida passada. Em vez de retornar ao seu dormitório, Yuan Shong virou-se e desceu para o outro extremo do Pico do Tigre Branco. Seus preparativos principais dentro do campo estavam quase prontos. Era hora de passar para a próxima etapa. Jovem mestre. No meio da montanha, um grupo de homens esperava há muito tempo pela chegada de Yuan Shong. Ao vê-lo, eles imediatamente o saudaram com respeito. Eram Zhao Jindian, Zuan Zhenping, Xie Zi, Shen Bura, San Zimin, Gao Feng,
Nie Yan, Shuqi e alguns outros. Após receberem uma carta por pombo de Yuan Shong, eles estavam esperando ali há algum tempo. Cada um deles tinha uma expressão sombria no rosto. O ambiente também parecia mais solene do que o normal. Eles haviam notado a residência que Yuan Shong construíra desde o primeiro dia de sua construção. Embora Yuan Shong não tivesse dito nada, eles instintivamente sabiam que ele pretendia construir seu poder dentro do campo de treinamento Convo. A partir desse momento, todos ali estariam no mesmo barco que Yuan Shong. Objetos podem ser classificados por seu tipo, enquanto humanos são divididos em grupos. Ao nascer, uma pessoa é automaticamente incluída em um clã com base no fato de compartilhar os mesmos ancestrais com um grupo de pessoas. Esses são chamados de parentes. Conforme crescem, eles ficam sob um professor comum e estudam juntos. Esses são chamados de colegas de escola. Aventurando-se em uma terra estrangeira, colegas do mesmo local de origem tendem a cuidar uns dos outros. Isso é chamado de etnia. E quando alguém entra na corte real como oficial ou nobre, eles encontram colegas que compartilham o mesmo escopo de trabalho. Esses são chamados de colegas de trabalho. Todos têm seu próprio grupo, e esse grupo lhes fornece proteção. Foi assim que a maioria dos filhos de clãs prestigiosos cresceu. Jovens mestres como Zuan Zhenping e Xie Zi foram expostos a tal sistema desde o nascimento e não poderiam estar mais familiarizados com ele. Ambos inicialmente pretendiam persuadir Yuan Shong a criar um grupo dentro do campo de treinamento Convo, mas Yuan Shong agira muito mais rápido do que eles. Yuan Shong olhou para Zhao Jindian. Os preparativos estão prontos. A razão pela qual ele não trouxera Zhao Jindian consigo para descer a montanha era porque tinha outra tarefa para ele. Em sua vida passada, Zhao Jindian era seu aliado, assim como seu subordinado confiável. Era melhor deixá-lo se acostumar com esse tipo de coisa primeiro. Tudo está pronto. O tenente Li veio várias vezes e até enviou alguns guardas. A construção e renovação já estão concluídas, e tudo o que estamos esperando agora é sua palavra, Zhao Jindian respondeu. Yuan Shong acenou com a cabeça. O tenente Li a quem Zhao Jindian se referia era o tio Li Lin, e este o ajudara a lidar com vários assuntos diversos aqui. Depois de se cumprimentarem, Yuan Shong marchou até o topo da montanha com os outros seguindo atrás dele. Já estava anoitecendo, e o sol se punha lentamente no horizonte. À distância, um pátio resplandecente podia ser visto no topo de outra montanha. Sob o brilho quente do sol, cada telha no telhado estava imbuída de um brilho dourado, criando uma visão deslumbrante. Após 3 ou 4 meses de construção e renovação, a residência construída na montanha em frente ao Pico do Tigre Branco estava finalmente pronta. Com telhados elegantemente curvados e jardins serenos, a residência parecia majestosa e luxuosa. Finalmente está pronta. Olhando para a bela residência banhada pelo sol poente dourado, Yuan Shong suspirou aliviado. Ele finalmente poderia começar seu próximo curso de ação. Este campo de treinamento Convo estava localizado a leste da capital e ostentava o maior número de talentos militares. Essas pessoas eram um ativo precioso para o Império. Dada a capacidade de Yuan Shong como comandante, se ele pudesse colocar esses generais em ascensão sob seu comando, ele estava confiante de que poderia sustentar todo o Império. O campo de treinamento Convo era a base de seu sonho, assim como a fundação que ele usaria para mudar o destino. Um edifício de 33 metros é construído sobre uma fundação sólida. Todos se lembrariam deste lugar. Jovem mestre. Enquanto Yuan Shong subia até o pico da montanha, alguns guardas correram para saudá-lo. Embora a construção já estivesse em andamento há alguns meses, esta era a primeira vez que Yuan Shong vinha aqui. Junto com todo o grupo, ele passou pelos portões roxos e entrou em um vasto pátio. Parecia um mundo completamente diferente lá dentro. Havia um jardim amplo com uma bela lagoa no centro. Algumas colinas falsas estavam colocadas aqui e ali, e um gazebo majestoso ficava no centro da lagoa. Esculturas de madeira requintadas, feitas pelos melhores artesãos, podiam ser vistas por todo o jardim, e inscrições elegantes preenchiam as portas, janelas, pilares do corredor e telhado. Até a tinta foi cuidadosamente escolhida para se adequar ao ar grandioso da residência. Esses pilares do corredor não são brincadeira. Lembro-me de tê-los visto antes. Se não me engano, são feitos de madeira Jinsinã e custam cerca de 700 taéis de ouro cada. As nuvens esculpidas na pequena abertura do telhado, se me lembro bem, custam cerca de 50 taéis de prata cada. Isso é realmente lindo. Nosso campo de treinamento mal pode se comparar a isso. Incrível. Acho que não poderia pagar nem por um único pilar aqui. Exceto por Zhao Jindian, Zuan Eizi e Xie Zi, esta era a primeira vez que os outros visitavam o local. O interior do pátio era muito mais bonito do que o exterior. Shuqi, Gao Feng e Nie Yan vinham de clãs oficiais, e embora sua origem familiar não fosse ruim, ainda estavam muito longe de poder pagar por algo assim. Embora todos soubessem que Yuan Shong era rico,
esta foi a primeira vez que tiveram um vislumbre claro de seu poder financeiro. Cada coisa aqui gritava extravagância, desde a madeira ginseng não usada para fazer o gazebo até a jadete usada para fazer as mesas e cadeiras no jardim. Mas o mais importante de tudo, embora a residência fosse extravagante, não faltava classe. O design era elegante e tradicional, adequado para uma residência escondida no fundo das montanhas. Serena e sofisticada, todos se apaixonaram por este lugar à primeira vista. Yuan Shong riu ao ver o grupo encantado com a residência. Eles imediatamente se espalharam para olhar ao redor e tocar os vários objetos no pátio. Embora Yuan Shong não tivesse participado da construção, foi ele quem forneceu o projeto para o design. Ele infundira muitos designs arquitetônicos da outra era de onde se originara nesta residência. Mas, embora dois estilos de eras diferentes fossem misturados, não havia o menor sinal de incongruência. Pelo contrário, eles apenas serviam para acentuar a singularidade do outro. Por exemplo, as cadeiras de rattan eram tecidas com tiras de madeira com a espessura de um dedo. Eram confortáveis ao toque e igualmente confortáveis para se deitar. Como indivíduo, era único. Mas mesmo assim, sua singularidade parecia complementar perfeitamente o ambiente aqui. Pequenos detalhes, mas que faziam a diferença. Como a primeira base construída para os recrutas do campo de treinamento Convo, Yuan Shong foi extremamente criterioso em sua renovação. E, felizmente, ele alcançou o efeito desejado. Enquanto o grupo observava a residência, Yuan Shong virou-se para olhar um guarda blindado ao seu lado. Ele vagamente lembrava que o nome do outro era Huang Qiu. O tio Li Lin já lhe falará sobre ele. Huang Qiu era um homem extremamente confiável, e tudo ali era cuidado por ele. Você preparou o que eu pedi? Jovem mestre, tudo está pronto, Huang Qiu respondeu respeitosamente. Yuan Shong acenou com a cabeça. Mostre o caminho. Alguns pedaços de papel branco de 6 xi de comprimento foram colocados bem em frente à entrada do salão principal, e um velho ficou ali, respeitosamente. Ao lado dos papéis, havia um grande balde de tinta. Quando Yuan Shong caminhou até a entrada do salão principal, ele imediatamente chamou a atenção de todos. Zhao Jindian, Zhuan Zhenping, Xie Zi, Shu Qi, Gao Feng, Nie Yan, Shen Buran e San Zimin juntaram-se a ele. Seus olhos expectantes estavam todos centrados em Yuan Shong. Traga-me meu pincel. Yuan Shong disse, estendendo a mão. Jovem mestre. Um guarda ao lado imediatamente apresentou um pincel enorme nas mãos de Yuan Shong. A atmosfera subitamente ficou solene. Como a construção e renovação estavam concluídas, seguindo as tradições, o dono da residência deveria conferir um nome a ela. Mas todos sabiam que o significado desse evento ia além disso. Segurando o pincel maciço, Yuan Shong caiu em profunda contemplação. Desde sua reencarnação, esta era a primeira vez que ele dava um passo à frente para apresentar o clã Yuan e a si mesmo ao mundo. Esta residência, assim como a base, tinha um profundo significado para ele. Quando uma ideia veio à sua mente, Yuan Shong mergulhou o pincel no balde de tinta. Através da estratégia militar, conferimos a paz da nação. Através do poder marcial, nos fortalecemos para proteger o mundo. 17 palavras massivas foram espalhadas majestosamente sobre os enormes papéis. A caligrafia padrão de Yuan Shong era difícil de olhar, mas sua escrita cursiva era outra história. O cerne da escrita cursiva era a emoção, e as habilidades desempenhavam um papel secundário. Essas duas linhas, consistindo de 17 palavras, continham a ideologia de Yuan Shong. Embora não pudessem ser consideradas a obra de um verdadeiro mestre, elas carregavam um ar de grandeza. Aqueles que comandam um exército não podem ser alheios à estratégia militar. O campo de treinamento Convu é um berço para generais, não soldados. A principal responsabilidade de um general é desviar todas as lâminas direcionadas à nação e trazer paz. Assim, esta residência será conhecida como Mansão da Lâmina Defletora. Yuan Shong disse enquanto seu pincel voava pelo papel, anotando suas crenças. Quando essas palavras foram escritas, o coração de todos se sacudiu ao sentir as fortes intenções por trás delas. Mansão da Lâmina Defletora, uma base construída para repelir todos os ataques. Yuan Shong não conseguiu alcançar esse objetivo em sua vida passada, e esse foi um de seus maiores arrependimentos. Foi por isso que ele voltou aqui mais uma vez, para alcançar o que havia falhado. Glória, riqueza, prestígio, poder. Nada disso importava mais para ele. Ele tinha apenas um único objetivo em mente e pagaria qualquer preço para alcançá-lo. Este era seu propósito na vida. Naquele instante, uma aura poderosa subitamente irrompeu de Yuan Shong. Ela não vinha do ele de 15 anos, mas do deus da guerra que dominou inúmeros campos de batalha, o grande marechal final das terras centrais. Naquele instante, toda a mansão da lâmina defletora ficou em silêncio. Vendo as palavras no papel e a poderosa disposição que Yuan Shong emanava, todos caíram em um devaneio momentâneo.
Até os guardas do exército imperial ficaram atônitos por um instante. A disposição que Yuan Shong carregava era simplesmente muito poderosa. Até a cavalaria de aço estrangeira tremia de medo diante do deus da guerra das terras centrais, sem necessidade de mencionar esses soldados comuns do exército imperial. Todos os guardas, junto com os Aljindian, Zuan Zhenping, Xiezi, San Zimin, Shen Buran e os outros, tremeram de medo, incapazes de proferir uma única palavra. Ninguém sabia o que estava acontecendo com Yuan Shong, mas a autoridade suprema que ele comandava e a majestade esmagadora que ele exalava foram gravadas profundamente em suas mentes. Esse poder poderoso apareceu por um instante antes de desaparecer sem deixar vestígios. Era como se um enorme glaciar tivesse mostrado a ponta de sua grandeza antes de submergir de volta no oceano. Yuan Shong sabia que ainda não era hora de revelar sua outra identidade, então ele rapidamente se conteve. Yuan Shong virou-se para o velho que foi convidado e disse: "Velho senhor, vou incomodá-lo para me ajudar a colar isso." "Sim, jovem mestre." O velho olhou para as 2 linhas escritas no papel, e um lampejo de elogio cruzou seus olhos. Ele pegou respeitosamente o trabalho de Yuan Shong e começou a colá-lo cuidadosamente. Atrás de Yuan Shong, o grupo finalmente acordou de seu devaneio. Mansão da Lâmina Defletora. Um nome maravilhoso. É realmente adequado para um lugar como este. Pensar que o jovem mestre também teria aptidão para a literatura. O grupo começou a proferir elogios assim que se recuperaram do impacto anterior, achando-se extremamente afeiçoados a esse nome. É bom que todos gostem. Acredito que, ao refinar nossas artes marciais, seremos capazes de trazer paz a este mundo. O objetivo principal do nosso campo de treinamento Convu é proteger nossa nação, de qualquer maneira. Se você tiver algum tempo livre, sinta-se à vontade para aparecer a qualquer momento. Yuan Shong riu. Sim, jovem mestre, todos responderam apressadamente. Sem perceber, o grupo estava gradualmente se centrando em torno de Yuan Shong. Independentemente de ser em termos de força, posição, reputação ou histórico, Yuan Shong estava no topo do grupo. E, além disso, Yuan Shong também usou suas ações para provar a si mesmo. Jindian, está aí a lista de nomes para o primeiro lote que decidi. Ajude-me a enviá-la. Soldados são valorizados pela qualidade, não pela quantidade. 7 serão suficientes para o primeiro lote. Yuan Shong passou uma lista de nomes que ele preparara com antecedência. Embora o campo de treinamento Convu tivesse mais de 100 futuros generais, Yuan Shong não pretendia convidar todos eles de uma vez. Afinal, o progresso tinha que ser feito passo a passo. Yuan Shong queria convidar as pessoas mais influentes para a Mansão da Lâmina Defletora primeiro. Uma vez que a Mansão da Lâmina Defletora expandisse sua influência, mais pessoas estariam dispostas a se juntar a ela. Naquele momento, Yuan Shong acreditava que poucos rejeitariam seu convite. Jovem mestre, você vai ensinar estratégias militares aqui, uma voz soou de trás. Entre a multidão, San Zimin estava olhando fixamente para Yuan Shong, com uma chama em seus olhos. Ele se lembrou de Yuan Shong mencionando estratégia militar, em sua caligrafia anteriormente. Para se tornar um general, as artes marciais eram secundárias em relação à estratégia militar. No entanto, esse conhecimento estava principalmente centrado entre os clãs gerais, e o campo de treinamento Convu também não transmitia esse conhecimento. San Zimin investigou esse assunto nos últimos meses e tinha certeza disso. Sim. Yuan Shong acenou com a cabeça. Ele não ficou surpreso com a reação de San Zimin. O outro era um talento militar nato. Em sua vida passada, Zimin se especializou na manobra não ortodoxa de soldados para lançar ataques furtivos. Em certo sentido, podia-se dizer que San Zimin estava despertando para sua verdadeira natureza. Aqueles que pretendem se tornar um general não podem desconhecer as estratégias militares. Aqueles que esperam entrar na Mansão da Lâmina Defletora terão que passar primeiro em um exame básico de estratégia militar, Yuan Shong disse. As estratégias militares presentes neste mundo eram grosseiras e superficiais, pelo menos, essa era a visão de Yuan Shong. Assim, Yuan Shong esperava usar esta Mansão da Lâmina Defletora para ensinar, treinar e educar os futuros generais em ascensão sobre várias estratégias militares. Ao passar por seu treinamento, Yuan Shong estava confiante de que eles se tornariam ainda mais fortes do que haviam sido em sua vida passada. E isso, por sua vez, beneficiaria imensamente a Grande Tang. Como o grande marechal final das Terras Centrais, Yuan Shong enfrentou inimigos cujos números o excediam em uma dúzia de vezes, mas mesmo assim, ele ainda conseguiu se agarrar por várias décadas e matou um número incrível de invasores estrangeiros. Em termos de estratégias militares, não havia ninguém nesta era que pudesse superá-lo. Até o lendário deus da guerra Su Zhenshenshin caiu em derrota para ele, sem necessidade de mencionar outros. Exame de estratégia militar. Rapaz, suas palavras são realmente arrogantes. Assim que Yuan Shong proferiu essas palavras,
Uma voz subitamente soou do lado de fora, e estava se aproximando deles a uma velocidade incrível. Em um piscar de olhos, vários homens apareceram na entrada do salão principal. Instrutor Zhao. Instrutor Zhou. Na soleira da mansão da lâmina defletora, 2 homens corpulentos vestidos com armaduras volumosas entraram com passadas largas. Ao ver os rostos dos dois, Wan Chong ficou pasmo. Pensar que Zhao Qianqiu e Zhou Huang visitariam sua residência. O primeiro era o professor de Wan Chong e Zhao Jindian no campo de treinamento, enquanto o último era um companheiro de vida e morte que passou pelo ataque Gogurion naquela noite com eles. Instrutores, o que vocês estão fazendo aqui? Surpreso, Wan Chong imediatamente correu para recebê-los. Eu estava interessado em ver quem poderia ser tão ousado a ponto de construir uma residência privada tão próxima do campo de treinamento Convo. Parece que meu palpite estava certo. É realmente você. Zhao Qianqiu riu calorosamente. Por outro lado, Zhou Huang também se aproximou e cumprimentou o grupo. Você realmente tem muitas ideias bizarras em mente. A Corte Real está atualmente limpando a terra ao redor, e o Gabinete de Trabalho e o Tribunal de Revisão Judicial já aprovaram leis proibindo a venda e construção de residências privadas na terra dentro de um raio de 5 quilômetros do campo. No entanto, pensar que você foi ainda mais rápido do que eles. Ouvi dizer que a Corte Real já passou todos os direitos desta montanha para você, e já é tarde demais para eles a recuperarem. Zhou Huang comentou com um sorriso. Esse cara sempre foi do tipo que salta em oportunidades, você não sabe. Na minha opinião, a lei que o Gabinete de Trabalho e o Tribunal de Revisão Judicial aprovaram é direcionada diretamente a ele. Aqueles bastardos do Tribunal de Revisão Judicial não conseguiram avaliar a área corretamente antes, e só depois de cometer um erro tão grave é que finalmente souberam como agir. Zhao Qianqiu disse. Instrutores, já que vocês sabem que esta é minha residência privada, não acham que não é uma boa ideia falar disso na minha frente? Wan Chong sorriu. O pássaro madrugador pega a minhoca. Assim que o campo de treinamento Convo começou a funcionar, Wan Chong imediatamente comprou esta montanha, sabendo que era apenas uma questão de tempo até a Corte Real aprovar uma lei proibindo a venda de terras nos arredores. Onde mais deveríamos falar disso, se não na sua frente? Não há necessidade de ser educado com esse rapaz. Zhao Qianqiu riu calorosamente. Dizendo isso, ele puxou casualmente uma cadeira de rata e sentou-se nela. A textura confortável e o assento aconchegante imediatamente trouxeram elogios dele. Rapaz, você disse que ia realizar exames de estratégia militar há pouco. Você fala grande. Deixe-me perguntar então, você conhece estratégias militares? Zhao Qianqiu bateu levemente na mesa ao lado dele enquanto se aconchegava na cadeira de rata. O instrutor Zhao pretende me esclarecer sobre o assunto. Wan Chong riu enquanto se sentava em frente a Zhao Qianqiu. Parece que você discorda da minha visão. É bom que vocês, crianças, pratiquem umas com as outras para refinar suas artes marciais, mas ensinar estratégia militar, vocês só os levarão pelo caminho errado. Tal coisa não pode ser ensinada tão facilmente. Tudo bem. Se você puder me derrotar, permitirei que você ensine estratégias militares aqui, Zhao Qianqiu disse. Embora houvesse um sorriso em seu rosto, Wan Chong podia sentir um tom de gravidade nas palavras de Zhao Qianqiu. Claramente, Zhao Qianqiu não aprovava Wan Chong ensinando a essência das estratégias militares a seus colegas. Afinal, estratégias militares eram o cerne de um general. Um único erro poderia facilmente significar a morte de inúmeros soldados. Essa era a razão pela qual Zhao Qianqiu era o único que ensinava a arte do comando em todo o campo de treinamento Convo. Zhao Qianqiu não achava que Wan Chong fosse capaz de ensinar estratégias militares. Considerando o orgulho de Wan Chong, ele escolheu usar tal método para detê-lo. Já que o instrutor Zhao está disposto a me orientar, aceitarei com gratidão a oferta então. Wan Chong sorriu. Havia um tabuleiro de Go na mansão da lâmina defletora que Wan Chong pretendia usar para testar os examinados. No entanto, acabou sendo usado para a partida entre Wan Chong e Zhao Qianqiu. O instrutor Zhao vai lutar contra Wan Chong no Go. Eu me pergunto quem será o vencedor. Embora eu apoie mais o jovem mestre, acho que o instrutor Zhao tem mais chances. Ao ouvir que Wan Chong iria desafiar Zhao Qianqiu em uma batalha de estratégia militar, uma onda de excitação varreu a multidão. Isso foi especialmente verdadeiro para Zhao Jindian, Zhuan Zhenping e Xie Zi. Afinal, Zhao Qianqiu era seu instrutor direto. No primeiro dia em que chegaram à montanha, Zhao Qianqiu havia lançado alguns tigres ferozes e famintos sobre eles, o que os fez sofrer bastante. Jovem mestre, boa sorte. Dê uma lição nele. Zhuan Zhenping e Xie Zi gritaram em encorajamento. Só aqui, sob tal situação, eles ousaram proferir tais palavras. Sob suas investigações, descobriram que, ao contrário dos outros instrutores comuns, Zhao Qianqiu tinha um histórico bastante poderoso.
Um jarro de pedras pretas e um jarro de pedras brancas foram colocados em extremos opostos do tabuleiro de xadrez, bem na frente dos dois jogadores. Todos, incluindo Zhou Huang, se aproximaram para cercar o tabuleiro de xadrez, curiosos. Como instrutor, é apenas certo que eu ofereça uma vantagem ao meu aluno. Caso contrário, outros dirão que estou intimidando meus juniores. Aqui, deixarei você ter 3 pedras. Zhao Qianqiu gesticulou com magnanimidade. Como ele queria dar uma lição a Yuan Shong e dissipar qualquer noção da mente do outro, ele teria que esmagá-lo completamente para fazê-lo aceitar a derrota. Dar ao outro lado uma desvantagem de 3 pedras deveria ser suficiente para alcançar tal efeito. Tudo bem. Sorrindo casualmente, Yuan Shong aceitou a gentileza de Zhao Qianqiu e colocou sua primeira pedra no tabuleiro. Jovem mestre, boa sorte. Zhao Jindian torceu nervosamente. Ele não estava com Yuan Shong há muito tempo, então não sabia da aptidão de Yuan Shong no Go. Zhao Qianqiu, não há necessidade de ir com tudo contra um aluno. Será suficiente se você deixar seu ponto claro. Zhou Huang tentou mediar a situação. Ele tinha uma boa impressão de Yuan Shong, afinal, eles eram camaradas que haviam enfrentado o perigo juntos, então ele não esperava ver Yuan Shong desencorajado por uma derrota trágica. No entanto, as coisas não se desenvolveram como todos pensavam. Em 10 movimentos, o sorriso desapareceu do rosto de Zhao Qianqiu. Em 20, as sobrancelhas de Zhao Qianqiu estavam franzidas. Quando chegaram a 40, toda a atenção de Zhao Qianqiu foi absorvida pelo tabuleiro. E aos 50, a tez de Zhao Qianqiu ficou lívida. Até aqueles que não possuíam o menor entendimento do xadrez podiam dizer que Zhao Qianqiu estava em uma posição ruim. Ou melhor, ruim não era suficiente para cobrir isso. E quanto àqueles que conheciam o Go, eles já estavam há muito tempo atraídos pelo confronto entre Yuan Shong e Zhao Qianqiu. Zhuan Zhenping e Xie Zi ficaram completamente impressionados com a luta. Ambos conheciam o histórico de Zhao Qianqiu, e isso só serviu para aprofundar seu choque. No 80º movimento, Zhao Qianqiu finalmente desistiu. Esta rodada não conta. Vamos para outra partida. Desta vez, jogaremos em condições iguais, não darei nenhuma vantagem a você. Claro. Yuan Shong olhou para Zhao Qianqiu com um sorriso e concordou com o arranjo do último sem hesitação. Nesta rodada, Zhao Qianqiu perdeu ainda mais rápido. Sua formação já estava despedaçada quando chegaram ao 70º movimento. Desta vez, eu irei primeiro. Zhao Qianqiu ainda estava relutante em aceitar sua derrota para Yuan Shong. Tudo bem. Yuan Shong concordou com um aceno. Esta já era sua 3ª rodada. Na 4ª rodada, não importa o quão grossa fosse a cara de Zhao Qianqiu, ele não pôde deixar de se sentir um pouco envergonhado. Tomando seu chá com calma, Yuan Shong ofereceu a Zhao Qianqiu. Darei a você uma desvantagem de 3 pedras nesta rodada. Com um rosto sombrio, Zhao Qianqiu assentiu pesadamente sem dizer uma palavra. Desta vez, Zhao Qianqiu jogou excepcionalmente devagar e com cuidado, e o intervalo entre seus movimentos aumentou à medida que o jogo avançava. Logo, a 4ª rodada terminou. Zhao Qianqiu sentou-se sozinho, encarando o tabuleiro incompleto com uma expressão sombria. As emoções que ele sentia neste momento eram muito diferentes daquelas que ele nutria quando entrou aqui. Yuan Shong, podemos jogar uma rodada também? Zhou Huang perguntou subitamente a Yuan Shong, animado. Como um mestre arqueiro, ele geralmente obedecia a ordens no campo de batalha, soltando suas flechas quando era solicitado. Mas, no entanto, não havia homem militar que não desejasse se tornar um general. Zhou Huang podia dizer que Yuan Shong parecia possuir uma aptidão excepcional em estratégias militares. Talvez isso fosse a herança de seu clã. Claro. Yuan Shong aceitou o desafio decisivamente com uma risada. Logo, havia outra pessoa para acompanhar Zhao Qianqiu, e a dupla encarou o tabuleiro incompleto diante deles em silêncio. Eles foram completamente derrotados por Yuan Shong. Isso era algo que nunca esperavam. Aquele cara está de volta ao acampamento. Neste exato momento, alheio a Yuan Shong, Zhao Jindian, Zhao Qianqiu, Zhou Huang e os outros, um grupo de homens estava atualmente no topo de um pico distante, olhando silenciosamente na direção da mansão da lâmina defletora. O vento outonal rugia ao redor. De seu ponto de vista, a mansão da lâmina defletora não parecia maior que uma unha. Embora não pudessem ver claramente o que estava acontecendo lá dentro, ainda podiam distinguir vagamente as silhuetas do grupo dentro da residência. Eu sabia que esse cara certamente estava tramando algo quando escolheu o campo de treinamento com o Vu em vez de Shen Ye e Long Ye, e parece que estou certo. Abuton, quanto tempo você acha que levará para ele começar a construir um exército aqui dentro? No lado norte do Pico do Dragão Azul, Zhenxuan balançou um leque de papel enquanto ria. Ouvi dizer que Yuan Shong, junto com todo o clã Yuan, não tem uma impressão positiva do Zhagao. Abuton, acho que será apenas uma questão de tempo antes de você e seu pai se tornarem estábulos para aquele rapaz.
O rosto de Abuton escureceu, mas ele não proferiu uma única palavra. No entanto, os rostos de seus subordinados ficaram vermelhos de raiva. Zhenxuan, não há necessidade de você me irritar. Se não estou enganado, seu apoio, Sua Alteza o Rei Qi, também não está indo muito bem. Parece que o Rei Song e o clã Wan estão suprimindo fortemente na corte real. Abuton zombou friamente. O rosto de Zhenxuan ficou rígido instantaneamente. Abuton, vamos parar de esfregar sal nas feridas um do outro. O clã Wan é muito poderoso agora, e aquele rapaz é a causa de tudo. Se continuarmos a assistir à situação ociosamente, nossas posições só piorarão. Demorou um pouco para Zhenxuan recuperar a compostura, e ele começou a se abanar novamente. O que você pretende fazer então? Abuton perguntou profundamente. Um sorriso apareceu nos lábios de Zhenxuan. Parece que não é totalmente impossível trabalharmos juntos. O campo de treinamento Convu está localizado perto da capital, então não podemos fazer nada contra aquele rapaz aqui. No entanto, a verdade é que não precisamos fazer nada contra ele. Aquele rapaz do clã Wan nunca faria nada sem significado. Então, tudo o que temos que fazer é descobrir o que ele está tramando e nos opor às suas ações. Neste momento, Zhenxuan subitamente se lembrou de Deng Mingxin, e seu coração doeu abruptamente. Apesar das instruções do Rei Qi, ele não pretendia se levantar contra Wan Chong. No entanto, apesar de sua neutralidade, os problemas ainda vieram bater à sua porta. O caso com Deng Mingxin o colocou em uma posição difícil, e ele estava rapidamente perdendo os corações daqueles ao seu redor. Como Wan Chong foi quem mexeu com ele primeiro, o outro lado não deveria culpá-lo por ficar desagradável. Aquele rapaz é realmente incrível. Considerando como ele construiu um pátio tão próximo ao campo de treinamento, há uma boa chance de que ele pretenda construir um grupo de seguidores a partir dos talentos militares aqui. Como sabemos suas intenções, tudo o que temos que fazer é obstruir seus planos. Zhenxuan zombou friamente. Mas a corte real já proibiu a venda de terras nesta área. É impossível para nós fazer algo na escala daquele cara, Abuton respondeu. Parecia que ele já havia tentado isso. Isso é porque você não conseguiu encontrar a pessoa que detém a chave do assunto. Não é que eu seja preconceituoso contra vocês, Agao, mas nós, somos mais habilidosos nesse tipo de questão. Já obtive uma escritura do Tribunal de Revisão Judicial através do Rei Qi, e meus trabalhadores já estão trabalhando nisso. A construção deve ser concluída na próxima semana, Zhenxuan disse. Ouvindo essas palavras, Abuton subitamente congelou em choque. Ele começou a avaliar Zhenxuan como se houvesse um lado do outro que ele nunca tinha visto antes. O que você está olhando? A residência daquele rapaz está em construção há vários meses. Eu não sou cego, então como eu poderia perder isso? Você acha que vou permitir que os planos dele se concretizem? Zhenxuan disse. Parece que eu tenho subestimado você o tempo todo. Abuton olhou profundamente para o rosto de Zhenxuan. Essa astúcia desse cara lhe deu a sensação de que o outro seria uma pessoa extremamente problemática de lidar. No entanto, não parece que vejo sua base. Abuton perguntou, duvidoso. Ele olhou para as montanhas ao redor, mas não havia sinal de nenhuma construção em andamento. Claro que você não pode vê-la. Solicitei que a base fosse construída sob o véu das árvores. Somente após a conclusão da base essas árvores serão cortadas para revelar toda a sua glória, Zhenxuan disse. Aqueles que só sabem lutar nunca alcançarão grandes coisas. Para lidar com o outro, é preciso roubar a chance do outro de se preparar. Abuton, a única razão pela qual seu grupo incorre em tanta hostilidade é porque vocês são muito chamativos. Na verdade, o Rei Qi admira muito vocês. Abuton bufou de descrença no que Zhenxuan disse. Fale. O que você quer que eu faça? Abuton mergulhou direto na questão. É simples. Tentarei atrair todos os recrutas talentosos do campo de treinamento Convu para o nosso lado. Por outro lado, você ameaçará os outros recrutas, dizendo que qualquer um que ficar ao lado de Wan Chong será um inimigo do Rei Qi e dos Agao. Ao mesmo tempo, você dará uma lição naqueles que ignorarem esses avisos. Podemos não ser capazes de tocar em Wan Chong, mas certamente podemos lidar com os outros. Desde que incutamos medo neles, ninguém ousará se aliar ao clã Wan. E com o Rei Qi atrás de nós, eu gostaria de ver quem ousaria se opor a nós. Abuton, essa questão deve estar bem para você, certo? Zhenxuan perguntou. Abuton encarou Zhenxuan. Ele sabia o que o último estava tramando, mas não rejeitou o plano. Tudo bem, seguirei seu plano. Jogando essas palavras para trás, Abuton virou-se e partiu com seus subordinados. Olhando para as costas de Abuton se afastando, os cantos dos lábios de Zhenxuan se curvaram para cima. Quem mais serviria como um aliado melhor para lidar com o clã Wan do que os Agao? Quem mais dos Agao seria mais adequado para esse papel do que o filho do grande general Abuzi? Considerando a relação hostil entre os Agao e o clã Wan, ainda havia muito que ele poderia fazer. Pensando nisso,
Zhenchuan virou-se e foi embora. No entanto, em vez de retornar ao seu dormitório, ele caminhou em uma direção totalmente diferente. Fim dos capítulos do 295 ao 297. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.